Então nós vamos dar continuidade à nossa matéria de epístolas gerais nesta noite. Nós estamos na página 20 da apostila de vocês e eu estou também gravando esta aula para mais tarde disponibilizar no YouTube para quem por algum motivo não pôde estar ou queira revisar a matéria, né? Paz, irmão. Inclusive, entrem lá, viu, irmãos, nos links que eu tenho colocado, e todas as aulas que vocês tiveram pelo aplicativo Zoom estão lá, tá? Então, quem teve dificuldade, né? Por exemplo, o Eli, que acabou de chegar, né? Eu vi que algumas aulas com o aplicativo você entrou, mas depois não conseguiu continuar, né? Isso. Ou às vezes, às vezes dá um problema, acaba a bateria, dá um problema no celular, enche a memória. Então, tá lá, tá? Depois até eu vou colocar os links de novo, né? Então é bom gravar e colocar ali, tá? Aquele não é o meu canal oficial, né? É um canal paralelo. Você pode ver que tem bem pouquinhos inscritos. Eu acho que é só vocês aqui que estão inscritos ali naquele canal, né? Porque o nosso interesse com aquele canal ali é disponibilizar aulas, né? Para quem não pôde estar e para quem queira revisar a matéria, tá? O Verdade em Destaque já é o canal oficial, aí tem uma pá de coisa, uma pá de gente lá, né? Então, estamos na página 20, Epístolas Gerais. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz em poder retornar presencialmente, né? Domingo agora já tivemos o culto presencial aqui. Na verdade, os nossos grupos de discipulado, em nenhum momento nós paramos, né? Mas assim, trabalhos aqui no templo, nós reativamos agora neste domingo, tá? E em nome de Jesus espero não ter que parar com as aulas presenciais novamente, né? Como eu tenho dito para os irmãos aqui, né? Live, aplicativo, YouTube, toda essa coisa lá daí, né, irmãos? Isso aí é uma ferramenta, isso aí é uma coisa boa, desde que saiba se usar, como tudo na vida, né? Mas a igreja não pode estar acomodada a estas coisas. A igreja tem que entender que isso aí é um quebra-galho para períodos de emergência, né? Mas eu sempre tenho falado aqui na restauração para os irmãos, e esse domingo eu falei muito disso, né? Isso daí não é igreja. Igreja é presencial. Isso daí é um quebra-galho, né? Para nós não ficar sem uma palavra, né? Não perdermos o contato, né? Mas a Bíblia é bem clara lá em Hebreus, né? Não devemos deixar de congregar como é o costume de muitos, né? O Senhor Jesus foi bem claro quando disse de aqueles que se reúnem no seu nome, ainda que 2 ou 3 Ele está no meio deles, né? E várias outras passagens da Bíblia, tá? Que mostram a importância, sim, né? Dos crentes reunirem, dos crentes congregarem, é a comunhão dos santos, tá? E você pode ter absoluta certeza que quando aquilo ali foi escrito, não estava falando de nada virtual, até mesmo porque não existia naquela época, né? Estava falando de algo físico, de algo presencial, amém? Então, devemos tomar os cuidados necessários, né? Mas não podemos também paralisar a nossa vida inteira aí, não só com relação ao ensino teológico ou aos cultos nas nossas igrejas, mas em todas as outras áreas por causa desse negócio, tá? Então, posto isto, nós vamos continuar na epístola de Tiago. Essa epístola aqui que foi escrita pelo Tiago, meio-irmão de Jesus,
né? Nós vimos na aula passada que Jesus teve, foram mais 4 irmãos, né? Então, seu José e a Dona Maria lá, né? Tiveram filhos, né? Naturais, e Jesus é meio irmão, por quê? Porque ele é filho de Maria, mas gerado no ventre dela pelo Espírito Santo e não por José, né? É interessante que, com exceção de Maria, sua mãe, os seus irmãos foram alguns dos que mais fizeram oposição ao seu ministério. E os seus irmãos, né, fisicamente falando, foram os últimos a se converter. Na verdade, esse Tiago aqui que escreveu a epístola, né, ele, de fato, segundo a tradição, converteu-se só depois da ressurreição do Senhor. Tá? Então, Shalom. E é interessante porque aí converteu de verdade, né? Porque você vê que ele assume uma proeminência na igreja primitiva ali, aonde ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Tá? Agora, entrando no slide de hoje, página 20 da apostila, na aula passada nós paramos, né, estamos falando sobre a pessoa de Tiago, e é muito importante, né, esses nomes assim, João, Judas, né, José, Tiago, são nomes muito comuns no mundo do Novo Testamento. Então, é muito importante a gente aprender a distinguir o Tiago que escreveu esta carta dos outros Tiagos do Novo Testamento. E se nós formos pensar em Tiagos na Bíblia, nós vamos ver que temos pelo menos 4 homens chamados Tiago, que o Novo Testamento cita, que o Novo Testamento menciona. Primeiro, Tiago é o filho de Zebedeu. Tá? Segundo, Tiago, filho de Alfeu. Terceiro, Tiago o justo. Em algumas passagens ele é identificado como Tiago, irmão do Senhor, que é muito presumivelmente, quase certo, é o que escreveu essa carta. Tá? E o último Tiago é o Tiago, irmão de Judas. Então, quando falar de Tiago para você no Novo Testamento, né, você pergunta, de que Tiago você está falando? Vamos ver mais detalhadamente esse pessoal aqui. Tá? Então, aquilo que eu estava falando antes, né? Informação importante é que Tiago, irmão de Jesus, foi um forte antagonista do seu ministério terreno, mas converteu-se num encontro especial, íntimo, com Jesus ressuscitado. Paulo menciona lá em 1 Coríntios 15, verso 7, né? Vamos ler juntos ali na apostila? Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Então Jesus ressuscita, aparece para Tiago, seu meio-irmão, e este então aí se converte, né? Esse Tiago é caracterizado como uma pessoa de muita oração, tá? E ele acaba sendo nomeado bispo da igreja em Jerusalém. A tradição diz que esse Tiago dedicava-se tanto à oração que os seus joelhos eram comparados aos joelhos de um camelo, porque ele teria criado uma casca nos joelhos de tanto estar em oração, né? Ajoelhado em oração. Atos 15, verso 13 a 21 nos mostra ele ali atuando como bispo em Jerusalém, né? É o concílio de Jerusalém, aquela reunião lá para decidir entre aquela questão se a pessoa se converter teria que primeiro passar pelo judaísmo ou não, né? E Gálatas 2,9, Paulo também vai falar dele como bispo da igreja em Jerusalém. A tradição diz
que no ano 62 depois de Cristo os judeus o assassinaram, tá? Então morreu como mártir. Mas vamos ver aqui os Tiagos. Então, Tiago, né? Primeiro Tiago, filho de Zebedeu, também é chamado de Tiago o maior. E esse maior aqui tem a ver com o tamanho mesmo, ele era um cara grandão, tá? Tipo o Fábio assim, né? Então, esse Tiago aqui é um dos 12 apóstolos. Então, quando Jesus escolhe e nomeia os 12 apóstolos lá, né? Mateus 10, verso 2, esse Tiago aqui, o filho de Zebedeu, está no meio, tá? É irmão do apóstolo João, tá? Então eles eram primo, então é o Tiago primo, né? Então, ele nunca é mencionado sem que João, seu irmão, seja mencionado junto, tá? Dá uma olhada lá em Mateus 10, verso 2, vamos ler as referências aqui, né? Mateus, capítulo 10, verso 2, né? Deixa lá, Mateus 10, verso 2, o que diz lá? Ora, para ler? Pode ler, bem alto. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tá vendo? Tiago maior, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão. Então ele nunca é citado sem que João seja citado junto. Por quê? Porque João vamos dizer assim, os dois são apóstolos, mas entre os dois o que tem maior importância é o João. Então ele nunca é citado sem João. E aqui também nós temos outra informação, então, né? Qual era o nome do pai do apóstolo João? Zebedeu. Por quê? Porque é o pai de Tiago e Tiago era seu irmão, tá? Juntamente com este e com Pedro, foi especialmente íntimo do Senhor Jesus. Então, dá uma olhada lá, Mateus 17, agora o verso 1, e alguém abre em Marcos 5,37. Mateus 17, 1, Marcos 5,37, alguém abre. Marcos 9, 2, alguém abre. E Marcos 14, 33. Então, Mateus 17, 1, Marcos 5, 37, Marcos 9, 2 e Marcos 14, 33. Tá? Quem achou Mateus 17, 1? Veja lá. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Olha que interessante, a tradução que ela está usando diz João, irmão de Tiago. Já fala o contrário. Né? A minha diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Enfim, só muda a ordem dos fatores, não altera o produto, né? Então, quer dizer, Pedro, Tiago e João no barquinho, que as crianças cantam, né? Quem é esse Tiago do barquinho? É o Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago maior, tá? Irmão do apóstolo João, tá? Então, quem era próximo de Jesus, né? Pedro, primeiro, né? João e Tiago, tá? Agora, Marcos 5,37, leia lá. Ô pastor, esse João é o João que deitou no peito de Jesus? Isso, João o evangelista, tá? Marcos 5,37. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais.
que fala, essa referência dele sempre é enfatizada, não, né? E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E João, irmão de Tiago. Eu diria eu, irmãos, Tiago e João. Isso aí. É que as traduções que eles estão usando ali, elas enfatizam o João. Entendeu? Marcos 9:2, leia lá. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Aí. E por último, Marcos 14:33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então vocês veem que nos momentos mais marcantes, fora a cruz, do ministério de Jesus, que é a sua transfiguração e o Getsemane, Pedro, Tiago e João estão com ele. Estão no barco. E na crucificação, João está com ele. E é interessante, né? Porque aí você pega e estuda a biografia de todos eles, e João é o único que morre de morte natural. Não que não tentaram matar ele, porque a tradição conta que tentaram matar ele de várias formas, mas não conseguiam, né? Eu brinco com os meus alunos que o João é o Bruce Willis do Novo Testamento, é duro de matar, né? A tradição diz que tentaram fervê-lo num caldeirão de óleo fervendo, né? E quando botavam fogo embaixo do caldeirão, a chama fazia um círculo assim em volta dele e o fogo não pegava, né? E aí, né? Outra tradição diz que tentaram jogá-lo do alto de um monte para matá-lo a pauladas lá embaixo, também não deu muito certo, né? E aí acabaram mandando o exilado para a ilha de Patmos lá, né? Porque eu acho que não sabiam mais o que fazer com ele, né? Então manda ele exilado, né? E ainda chegando lá recebeu o Apocalipse ainda, né? Mas seja como for, o João é o único, né? Quem é que está lá no pé da cruz, né? João, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. O resto vazou. Giro tudo. E é interessante, né? Isso aí só vem a consolidar aquele pensamento, ou aquilo que a gente fala, ninguém morre antes que Deus acabe o propósito que tem com ele. Quer dizer, João pode também não ter morrido, não só porque estava lá na crucificação de Jesus, mas porque Deus ainda tinha um apocalipse para entregar para ele. Claro. Se ele morresse antes, o João, que a gente sabe que recebeu o apocalipse, não teria escrito ou chegado até a morrer. Claro. Mas o que eu quero enfatizar é que cumpriu-se literalmente as palavras de Jesus nele. Porque quando Jesus diz assim para eles que quem quiser guardar a própria vida a perderá, e quem perder a vida por amor de mim a achará, né? É o caso do João, quer dizer, no momento da crucificação, todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia quem ele era, e ele está ali ao pé da cruz, arriscando, né? Qualquer um podia ter uma ideia mirabolante, ele dizer, não, vamos crucificar esse daí junto, né? Mas ele corre o risco, sem medo de morrer, né? Sem se importar, e ainda recebe de Jesus o comissionamento de cuidar de Maria, sua mãe, coisa que a tradição diz que ele fez até a morte de Maria, né? E aí você vê que todo mundo que fugiu morreu como mártir, morreu assassinado, e o único cara que ficou, tentaram matar ele e não conseguiram de jeito nenhum, morreu de morte morrida. Quer dizer, literalmente, quem perdeu a sua vida ou não se importou com a própria vida foi o cara que viveu, e o resto, tudo, né? Por que eu estou dizendo isso? Para vocês verem que as palavras de Jesus, elas não são assim simbólicas, metafóricas, elas são de fato, né? Jesus quis dizer de fato aquilo que ele disse,
nem mais nem menos. Né? Na verdade, que a palavra de Deus, se eu posso falar assim, ela é tridimensional. Ela abrange, é como se fosse um círculo, ela dá toda a volta em todos os sentidos, em todos os níveis, e ela se cumpre na íntegra, na real. Sim. Todos os níveis e sentidos. Isso aí. Entendendo que, né, quando nós tivermos o filé mignon da teologia, que é a hermenêutica, né, aí nós vamos aprender que o princípio maior de interpretação da Bíblia sempre é a interpretação literal. Sempre. Você só vai para uma interpretação simbólica se a interpretação literal não cabe. Por exemplo, você pega uma passagem da Bíblia, né? O que quer dizer isso? O que quer dizer é o que está escrito ali, ponto. Mas se o que está escrito ali, literalmente entendido, entra em conflito com outras passagens da Escritura ou com outras doutrinas, por exemplo, ou fica uma coisa muito sem sentido, sem pé nem cabeça, aí você vai para a interpretação simbólica, tá? É importante dizer isso porque tem gente que pega, né, que tem mania de pegar tudo quanto é passagem da Bíblia e ficar enxergando coisa que o texto não diz, ficar vendo coisa que não existe, né? Porque interpreta tudo simbolicamente, né? E boa teologia não se faz assim, sempre a interpretação literal primeiro. Se não cabe a literal, aí se parte para o simbolismo. Tem um exemplo, pastor? Exemplo, as parábolas. As parábolas são um excelente exemplo, né? Você pega lá a parábola do bom samaritano, né? Eu já até usei esse exemplo aqui, né? Você pega a parábola do bom samaritano, né? Para que serve aquilo lá? Simplesmente Jesus respondendo para um cara que perguntou para ele, quem é o meu próximo? Jesus está falando lá de amar o próximo e tal e coisa, e aí aparece um Malaquias da vida lá e diz, beleza, legal isso aí, mas quem é meu próximo? Aí Jesus, em vez de dar uma explicação mais teológica, assim, ele conta uma historinha, né, para mostrar que o meu próximo é todo aquele que estiver caído diante de mim no meu caminho e necessitar que eu o levante, que eu o ajude, ponto. Para isso que existe a parábola do bom samaritano lá, para responder essa pergunta. Agora, se você pega a parábola do bom samaritano e vai com interpretação simbólica, né, aí aquelas pregação, né, que a estrada que o cara estava andando é o caminho da vida, né, e o cara que foi atacado pelos salteadores, pelos ladrões, né, o ladrão é o diabo, né? E aí ele ficou caído, quase morto à beira do caminho, isso é o pecado, né? E aí foi passando o sacerdote e o levita, mas passaram de largo, que é a religião, né? E aí vem um outro camarada lá e vê ele caído, né? Eu acho que é o Orígenes que interpreta esse troço tudo simbólico, né? O cara vem vindo e vê ele caído, né? Vem com o seu jumentinho, né? E o levanta, né? Coloca vinho e azeite nas suas feridas, né? Aí tem gente que diz que isso aí são as ordenanças da igreja, que o azeite ali é a unção do Espírito, né? O vinho é a Santa Ceia, né? E aí coloca em cima do jumento para levar até a hospedaria é a igreja, o jumento é o evangelista. O cara que encontra ele é o pastor, né? Aí leva até a hospedaria e dá 2 moedas, né? E aí tem gente que diz assim, as 2 moedas é o batismo e a Santa Ceia, as ordenanças da igreja, né? E diz para o hospedeiro lá, que seria o pastor, cuida dele até que eu volte, que aí seria Cristo. Tem gente que interpreta a parábola do bom samaritano desse jeito, esquisito. Aí você diz assim, mas isso aí dá um bom sermão de domingo. Claro, dá um ótimo sermão de domingo, para quem não entende nada, porque teologicamente fazer essa interpretação está tudo errado. A parábola serve simplesmente para mostrar quem é meu próximo, entendeu? Que nem a porta estreita, né? Não é uma porta. Sim. O que você aprendeu lá? A pessoa fala que a porta
Aham. Mas quando acaba é uma vida, né? Por exemplo, a passagem do camelo, né? É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha, Eu vivo entrando por isso. né? Você viu a agulha lá em Jerusalém quando você foi? Eu vivo entrando por isso. É uma portinha pequena. É mesmo? É, claro. Você viu? É uma portinha pequena a agulha. E é chamada também a porta da humilhação. Porque você tem que passar agachado. Todos que entram nela se abaixam para entrar. Sabe qual é o único bicho? Sabe quem é que passa por ali sem problema? O único bicho que passa por ali sem problema é a ovelha. Por isso que ele fala, é mais fácil um camelo, que é um bicho grande, passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está falando de uma porta mesmo, um lugar. É uma porta mesmo. Entendeu? Então, ó, né? Aí você vai pregar com interpretação alegórica, você chega e diz assim, não, irmãos, porque os irmãos que são ricos, olha, eles podem até ser salvos, mas é muito difícil, porque lá diz, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. É um lugar mesmo, no muro lá, entendeu? Então, muito Hoje cuidado. de manhã, lembra que nós estávamos tomando café, que eu falei para você das 5 virgens que eu estava lendo o texto? A pastora, hoje de manhã, bom exemplo. A pastora, olha, a pastora é para acabar, porque aí ela vai tomar café comigo, e aí ela fica lendo naquela Bíblia lá de 1900 e bolinha que ela tem. Eu já tenho bronca dessas tradução complicada. Tem umas tradução da Bíblia que é complicada, viu? Né? Eu gosto das traduções mais modernas, que nem a Nova Almeida aqui. Né? Ela gosta de coisa velha. Aí tá ela lendo lá, né? E aí ela lendo a parábola das 10 virgens, aí as virgens loucas. Aí na cabeça dela, a virgem louca, era louca de gente maluco mesmo da cabeça, né? Eu digo, não é esse tipo de loucura. Louca aqui é que a tua tradução está usando a palavra louca para referir-se a imprudente. Todo imprudente é alguém louco, meio maluco, né? Mas não quer dizer necessariamente gente com problema mental, né? É aquele mesmo louco que diz ali que essa noite pedirá. Isso, louco esta noite, né? Não é que o cara está no Pinel, no hospício, é que o cara é imprudente e fundamentou a sua salvação nas suas próprias riquezas, né? Aí ela queria que eu falasse, eu digo, velho, nessa hora da manhã. Mas na verdade a minha dúvida não era. Me vem com parábola de 10 virgens, né? A minha dúvida era, porque aquele texto ali, eu leio, mas eu falo bem. Claro. Eu não entendo muito aquele texto. Aí ela assim, Aí ela assim para mim, por que Jesus usava essas coisas tão difíceis? Eu digo, em primeiro lugar, não tem nada de difícil, porque isso aí era uma coisa que fazia parte da cultura do tempo de Jesus. Você quer entender a parábola? Você quer entender a parábola das 10 virgens? Você tem que estudar como que era o casamento judaico. Porque a parábola das 10 virgens está mostrando um costume da cerimônia de casamento judaico. Para nós isso aí é difícil, porque nós não seguimos o costume do casamento judaico. Mas para quem Jesus falou, né? Lembra-se, a Bíblia foi escrita para quem viveu naquela época. Fazia todo sentido, porque toda hora tinha alguém casando, e eles estavam vendo toda hora aquilo ali acontecer. O cortejo das virgens e aquela coisa toda. Mas eu já vi um monte de gente pregar, nada disso aí que você está falando. Mas é claro, porque espiritualizam. Mas é que na verdade o foco desse texto é fique vigilante, seja prudente, não pegue para, digamos assim, deliberadamente ou ignore o fato de você se manter prudente, santo, vigilante, porque a qualquer momento. Não, tudo bem. Esse é o foco. Aí eu, Mas eu já vi sim. muita gente falar um monte de coisa. Aí é o princípio, entendeu? Todo texto ele tem um princípio espiritual por trás. Você falou o princípio. Agora, você pega a parábola das 10 virgens e fica falando, por exemplo, que... Quer ver, as 10 virgens é a igreja, por exemplo, e que as 5 loucas ou imprudentes, as 5 prudentes, é 2 tipos de crente. Essa questão, pastor, de ensinar essas coisas aí, a Bíblia fala, para que ensinar de maneira errada?
assim, Porque a pessoa que não sabe nada da Bíblia. Eu já conversei com pessoas no meu serviço lá que se eu falasse qualquer coisa da Bíblia, ele fica admirado, porque ele não sabia nada. Sim. Nunca ouviu falar da palavra de Deus, ele nunca ouviu a Bíblia. Então, se eu quisesse falar qualquer coisa, qualquer bobagem para ele, ele ia acreditar. sim. E essa questão de ensinar uma coisa errada, ensinar da maneira errada. É que assim, ó, aí tem dois lados de uma mesma moeda, né? Por exemplo, tem a pessoa que não teve acesso ao ensino, o que é raro hoje, mas ainda tem, né? E que não foi instruído. Então a pessoa dessa fala uma coisa errada, eu acredito que é um pecado de ignorância, Deus não vai levar isso em consideração. Agora, aquela pessoa que já tem uma responsabilidade de ensino, É isso que eu estou falando, esses pastores estão ensinando coisa errada. mas é claro que vai ser cobrado. Por quê? Porque aí é o cara que não quer fazer o que vocês estão fazendo aqui, velho. O cara que não quer vir sentar na... Oi? Ou pelo menos antes de preparar a palavra, pegar umas 4, 5 traduções diferentes, uma visão diferente, e tentar achar melhor. Gente, eu estava segunda-feira, 11 da noite, numa aula de escatologia, tá, com o professor Josadak e mais uns 20 pastores, tá, do Paraná inteiro, tá? E nós estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse, tá? E assim, ó, o professor Josadak é comentarista da Bíblia, o cara tem 30 anos de ensino, né? Aí o cara está dando aula para nós, ele tem uma biblioteca gigante atrás dele, volta e meia ele interrompe a aula para consultar um livro. Aí daqui a pouco um outro pastor falou um negócio lá de uma... acho uma coisa que a tradição dizia e tal, e a gente não tinha bem certeza do que era aquilo ali, né? Aí diz ele assim, o apóstolo Hermes falou isso, né? O William Barclay falou tal coisa. O William Barclay é um comentarista lá em inglês, né? Mas a gente não tinha certeza bem se era ele, né? Eu digo só um pouquinho, espichei o braço, puxei o comentário do Barclay que eu tenho lá. Vamos olhar aqui. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo? Se ali naquele ambiente, que é tudo pastor experiente, todo mundo com formação de teologia, e alguns que já estão há 10, 20, 30 anos estudando e ensinando teologia, a gente ainda consulta obras de referência entre nós, quanto mais para dar uma aula, pô, quanto mais para pregar uma mensagem. Entendeu? Então isso que o Malaquias falou está certo, né? Mas por que você vê gente assassinando a Bíblia, né? Porque aí é aquelas ideias que não precisa se preparar para pregar, que o Espírito Santo vai fazer tudo por ele, entendeu? Cuidado com essas coisas, irmãos. Olha aqui, ó, quanto mais você sabe, menos você aposta só em si mesmo. Vou repetir, quanto mais você sabe, menos você aposta apenas em si mesmo. Entendeu? Então assim, eu ultimamente estou vivendo um momento do meu ministério que eu estou andando com caras, né, de um nível maior que o meu, tá? Eu e o teu pastor lá, o apóstolo Emerson, que nós dois para estudar é pão com manteiga, né? Então assim, mas a gente vai estudar tudo com um cara mais elevado que nós. Vai estudar com um cara que sabe a mesma coisa ou sabe menos, não tem graça, né? Aí o que acontece? Tu circula no meio desses caras, tu percebe o seguinte: número 1, extremamente simples. O cara que sabe, ele é simples. Número 2, o cara não confia na própria cabeça dele ou na própria formação dele apenas. Número 3, são caras que valorizam o ponto de vista, né, dos seus pares, tá? E assim, são caras que não movem sem um colegiado,
não movem sem um colegiado. Então, antes deles darem um parecer, né, eles têm ali todo entendeu? Uma interação com o colegiado, com outros, né, que podem corrigir e tal, entendeu? Agora o cara que pega e diz, não, eu sei tudo, eu li um comentário bíblico, eu li a Bíblia inteira 10 vezes, então eu já sei pregar. O cara é doido, entendeu? Normalmente esse tipo de gente faz bobagem, entendeu? Aprendeu, né? Vamos lá, continuando. Então, entendeu? Assim, ó, Tiago, filho de Zebedeu, pelo amor de Deus, deixa eu continuar. Foi martirizado por Herodes. Abra lá em Atos 12, verso 2 para nós. Atos 12, verso 2. 12, verso 2. Pois Herodes também tem umas pontinhas feias você tá. Pô, isso daí, meu irmão. Eu pensei a mesma coisa, acabou de pensar isso. Isso daí vai pro inferno com tripa e tudo. Quem tiver na fila atrás dele vai ter que sentar um pouquinho. Deus Atos 12, 2. Leia, Beriana, para nós. Vai. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradará aos judeus. Agradara aos judeus. Só o 2, isso. Agradará. Tá. Agradará. Mas sem acento, né? Aos judeus. Então, se é sem acento, leia-se. Agradará até ele fala. Mas leia-se agradar aos judeus. Só o 2. Matou a espada, Tiago e João. Isso, tá? Então esse é o Tiago, filho de Zebedeu, Tiago maior, irmão de João, beleza? Segundo Tiago, é o Tiago, filho de Alfeu. Esse Alfeu também é chamado em algumas passagens de Cleopas ou Clopas, tá? Peraí, nós vamos chegar lá. E filho do Alfeu e da irmã Maria. Presta atenção, pastor. Essa irmã Maria, que mãe do Tiago, filho de Alfeu, é a irmã de Maria, mãe de Jesus. As duas eram mães. Será que era do pai e da mãe? João 19, 25, leia lá. Então, quando fala de Maria também no Novo Testamento, você pergunta, de que Maria você está falando? É a Maria Madalena? É a Maria mãe de Jesus? Ou é a Maria mãe de Tiago, filho de Alfeu? João 19, 25, vai lá. Então esse água aqui é o primo de Jesus. Isso aí. Posso ler? Pode ler, né? E junto à cruz de Jesus estava a mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. A mãe de quem? De Jesus. E A irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas ou Cleopas. E Maria Madalena. Então, eram três Marias, um João. 3 Marias e um João. 4. 4 no pé da cruz. será que essa Maria Oi? Maria é nossa tradição lá, como é que é o nome dela mesmo? Como é que é Maria? Não, no hebraico Maria. Não tem. O único nome próprio que muda é o de Jesus, porque na verdade é Yeshua e muda para Jesus. Mas na realidade Não vai ter. Dá uma olhada aí até na palavra-chave aí, o nome Maria aí, Beri. Acha no Strong aí, que ele quer saber a Maria em grego. Deixa a Beri achar ali na palavra-chave. Nós vamos... Meu Deus. Então, gente, Maria
irmã de Maria. Pastor, Prima de Maria. eu não sei se eu entendi certo o que ela falou, mas deu a entender assim, ó, que era Maria, irmã da mãe de Maria. Não, peraí. De novo. João 19, 25. Um pouquinho antes. Peraí. Porque você lembra desse que eu também. João. Gosto da gravação dele no celular. Não gosto dessa. João. Achei a Deus, mas eu achava mais fácil. João 19, 25. Vou ler aqui na Nova Almeida, tá? Olha lá. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Maria, que também era Maria. Tá, mas aqui diz mãe de Jesus. A irmã dela, Maria, mulher de Clopas, irmã dela, irmã da mãe de Jesus. E Maria Madalena. Então são irmãs. O que você está rindo, Malaquias? R$100 pelo seu pensamento. O lugar que ela vinha, né? Oi? Madalena, porque era o lugar que ela vinha, né? Magdalena. Sim, Magdala. Sim, sim. Muitas pessoas, tá? Porque não tinha esse negócio de sobrenome. Por isso que aparece fulano filho de Beltrano ou fulano de tal lugar. Às vezes o nome da localidade de onde a pessoa era originária acabava se tornando meio que um sobrenome para ela. Saulo de Tarso. Isso. Achou Beri no Strong aí? Depois eu acho. Ó, no Google diz Miriam. Tá, Miriam, que é o hebraico Senhora transliterado para Maria. Não, então Senhora, tá certo. Senhora soberana. Tá. Amém? Vamos adiante. Então, esse Tiago, filho de Alfeu, é primo de Jesus e um dos 12 apóstolos também, escolhidos e nomeados por Cristo. Então nós temos 2 Tiagos, o filho de Zebedeu, que é o Tiago maior, e o filho de Alfeu, que são apóstolos. 2 Você Tiagos. tem um Tiago menor, né? E também era apóstolo. Calma, não põe a carreta na frente dos bois, peraí. Dos 12. Né? Mateus 10, verso 3. Veja lá. Mateus 10, verso 3. Isso, Mateus 10, 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Então tá aí, ó. Tiago, filho de Alfeu, né? E Tadeu. É Leveu, apelidado de Tadeu, né? Tá? Que esse Tadeu, depois nós vamos ver que é o São Judas Tadeu. Esse cara aí. Tá? Leveu, não dele. É que às vezes esse negócio de apelidado é o seguinte: às vezes o cara tinha um nome hebraico, tá? E isso era transliterado tipo para o aramaico, que era a língua do dia a dia, ou às vezes para o grego, que era a língua comum dos negócios, tá? O próprio Pedro mesmo, né? O nome dele é Simão, tá? Pedro é um nome grego, Petros. Tá? Então, às vezes era muito comum Saulo para Paulo, né? Então era muito comum as pessoas naquela época terem uma transliteração do nome, pelo fato de se falar várias línguas no dia a dia. Tá? Mas aqui tem, por exemplo, chineses. Eu conheço uma senhora aqui da Nova Bernardo. Ela é chinesa, o nome dela é Kim, não sei o que, não sei o que. Tudo em chinês. Só que ela botou um nome aqui. Ela colocou Maria de Aparecida e Sim, até para o pessoal conseguir falar o nome dela aqui, né? Quem quer falar alguma coisa aí? Não? Bom, então Mateus 10, 3, leia lá, já leu, né? Tá. É irmão de José. Vamos para Marcos 15, 40 para ver que Zé é esse, meus irmãos. Marcos 15, 40. Não, é tudo em família o negócio. Marcos 15, 40. E Fosse... também aí estavam algumas mulheres olhando por longe, entre as quais também Maria Madalena,
e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, ó, tá aumentando o pessoal no pé da cruz ali. Vai. Pelo que narra aqui, está vendo que era tudo mesmo, meu parente. Tudo primo. Então eles cresceram juntos. Sim. Né? E todos eles se tornaram discípulos de Jesus, conviveram com Jesus, né? Sim. No ministério. Uns mais tempo, outros menos. Mas e só os irmãos de Jesus que não aceitaram o ministério dele? Mas irmão é isso aí mesmo. Porque todos primos. Talvez até mesmo para que a gente saiba lidar nos tempos de hoje, É. né? Com família. Mas olha aqui, isso aí não é muito diferente, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho um irmão que eu me dou melhor com meus primos do que com ele. Então, nada que não tenha nas melhores famílias, né? Mas só que no final, todos os irmãos de Jesus se converteram. Sim. Todos eles Sim. acompanharam o Sim, ministério. uns mais cedo, outros mais tarde, né? Então, olha aqui, é irmão de José, esse Tiago, filho de Alfeu, tá? É irmão de um tal de José. Marcos 15:40, vou ler de novo. Estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, que é a irmã da Maria, mãe de Jesus, né? O menor, e de José, e ainda Salomé. Tá? Bom, é chamado de Tiago menor. Por quê? Porque era baixinho. Então tinha o Tiago, irmão de Jesus, o Tiago grandão, o Tiago nanico. Tá? Uma coisa que eu perguntei ali sobre a família de Jesus, isso também respalda Jesus quando ele falou assim: se tu creres, será salvo tu e Tua a tua casa. casa. Sim. Na verdade, mostra que os irmãos deles não eram salvos, né? Mas no final, Sim. eu penso assim, é só um respaldo, assim, né? Sim. Dá para associar com essa passagem também. E aí, finalmente, o Tiago, irmão do Senhor, que é o Tiago, o justo. Tá? Por isso que na tradição ele aparece assim, ó, como eu botei na gravura. Ele aparece sempre na tradição com um livro na mão, que é o livro que ele escreveu. Tá? Então, Tiago, irmão do Senhor, também chamado de Tiago o justo. Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Mateus 13:55, veja lá. Mateus 13:55. Daqui a pouquinho vamos fazer um intervalinho. Mateus 13:55, achou aí? Quem achou pode ler. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? Então ali, ó, família de Jesus, Mas aí né? não na minha cabeça. Oi? Aí não na minha cabeça. Por quê? Porque eu fiquei 36 anos acreditando que Jesus era filho. Não. Não, ele é filho único do Espírito Santo com Maria. Agora de José com Maria tem mais 4. Entendeu? Isso cai até. Aí você vai dizer assim, ó, olha só como que é. Aí se você pegar a dogmática do catolicismo romano, que é de onde você veio, para tentar defender o dogma da Imaculada Concepção de Maria, que afirma que Maria não só era virgem no momento que o Espírito Santo gerou Jesus nela, mas permaneceu virgem pelo restante de sua vida, para tentar defender isso, o catolicismo romano vai dizer assim, não, mas no original grego, a palavra que aparece aqui para irmãos também pode ser traduzida como primos. Eu justifiquei isso por muito tempo. Isso. Só que assim,
Tipo assim, se esses aqui são os primos, as outras passagens que fala claramente dos primos, então quem seriam os outros? Quer dizer, O que vai deixar claro que era prima é que foi. exato, e tipo assim, não é todo mundo que pode ser primo nessa história, então, pô. Entendeu? Então é um malabarismo teológico que a igreja romana tenta fazer, mas é difícil defender isso. É difícil, porque tem outras passagens também que usam a mesma palavra no grego, e ali está demonstrado claramente que é irmão de sangue. Entende? Que nem eu estava dizendo a questão de Maria sem Paulo. É tanta coisa criada para convencer esse negócio sempre é mais fácil de entender. Sim, claro. É que aí é a dogmática. É o meu vídeo lá do YouTube, que é o que é mais acessado, né? Já está com mais de 600 visualizações aquele vídeo, né? Diferença de doutrina, dogma e costume, né? Então aí a dogmática, tá entendendo? Quer dizer, a doutrina, né, é que Jesus é gerado pelo Espírito no ventre de Maria, ponto. Agora o dogma, aí ele muda. Então o romanismo faz um monte de malabarismo para tentar acomodar e dizer que é primos e não filhos da Maria, né? O protestantismo já diz, não, é irmão de sangue mesmo, depois ela teve outros filhos com José. Entendeu? Aí a dogmática diz que ela foi assunta aos céus, nós já acreditamos que não, que ela morreu mesmo. Entendeu? A ideia de fazer com que acreditasse, né, que Maria veio por causa da palavra, diz que ela é agraciada, bendita entre as mulheres, ou é para que eles quisessem alguém para dizer o foco de Jesus? Não, na verdade é assim, ó, é para acomodar dentro da igreja o culto pagão a Diana, a rainha do céu. Então, para acomodar o paganismo da Diana ou da Artemis, tá? Eles focaram ou projetaram isso com uma capa, vamos dizer assim, cristã, na figura de Maria. Igual o Natal. Tá? Fala, Fábio, o que você Não, é que dá até o endereço, né? Não é esse filho de José, de seus irmãos, então ele dá o endereço, o filho de José. Sim. E dá o endereço Sim. Aí você vai dizer assim, não é este o filho do carpinteiro? Agora você tem que entender uma coisa, Jesus não é filho do carpinteiro, ele é filho de Deus. Porém, na sociedade que ele está inserido e legalmente falando, a paternidade dele na terra era José. Então Jesus foi o primeiro filho adotado na terra. É. José é o primeiro pai que adotou uma criança que não era filho genético dele. No Novo Testamento, vamos dizer assim. Tanto porque dizem Jesus filho de Davi, mas Davi, a genética do Davi é a genética de José. Sim, aí é a questão da genealogia, né? Porque o Messias tem que vir da descendência de Davi. Então por isso que José é importante, não só porque criou, mas também porque José dá o nome e por meio do seu nome a legalidade messiânica, porque José é descendente do Davi. Entendeu? Então tá vendo como tem que entender um monte de questões, porque se tu pega esse versiclinho aqui, pega esse versiclinho aqui, pega o Mateus 13,54, né? Aliás, 13,55. Pega o Mateus 13,55 e diz assim para um crente lá da tua igreja lá, que não sabe nada de teologia. Claro que você não vai fazer isso porque você não é mau, né? Mas digamos que fizesse, que você chega para um irmão e diz assim: irmão, Jesus é filho de José ou é filho de Deus? Ah, Jesus é filho de Deus, ele vai dizer. Aí você abre em Mateus 13,55 e diz assim: então por que aqui diz, não é este o filho do carpinteiro? Então Deus é carpinteiro, irmão? Pronto, está feita a confusão na cabeça do crente. Você é malvado, marido. Entendeu? Segundo a vocês, né? Entendeu? Então tem toda uma questão, né,
até do Antigo Testamento, de genealogia, a doutrina do Messias, a questão da legalidade, a questão que a Bíblia foi, aquilo que eu vivo falando, que a Bíblia foi escrita para quem viveu naquela época e não para nós. Então, para quem viveu naquela época é o filho de José. Ou você acha que todo mundo engoliu ou até sabia dessa história aí, que o Espírito Santo que fecundou ela? É verdade. Entendeu? Na verdade, isso aqui é até uma afirmação de incredulidade, é meio que uma ironia essa pergunta. Até porque quando ele começou a afirmar que ele falava que era filho de Deus, eles falavam que ele estava blasfemando. Que ele estava louco. Para eles, ele era. Exatamente. Professor, Oi. esse foi feito essa como filho de José, Jesus? por causa que foi profetizado que ele vinha da descendência de Davi. Né? O judeu acredita nisso, né? Todos nós acreditamos, mas o judeu acredita que o Messias, o Salvador, vem da descendência de Davi. Tá. Né? E agora, que eles não acreditam que o Messias não veio para eles, Tá. como é que eles vão achar? Eles acreditam que virá da descendência de Davi, mesma coisa. Sim, por isso que eles fazem pesquisa genealógica e mantêm arquivos lá. Ainda existe a família deles? Sim, porque na verdade, de todas as tribos, tá? De todas as tribos, parece que os únicos que eles não conseguiram mapear até hoje é descendente de Judá. Que foram as escolhidas. Então, quando eles mapearem descendência de Judá, eles vão acreditar que eles deram de cara com o Messias. Então conseguiram achar ainda? Não. Tem um cara que é bom para falar disso aí, que é o cara lá da chamada da meia-noite. Ele até já morreu, que era o Imalgo. Depois pesquisa na internet aí, Ministério Chamada da Meia-Noite, o Imalgo. O Imalgo fala muito dessa questão escatológica, profética e da questão da descendência do Messias. Entendeu? Fala, irmão. Pastor, por que a Igreja Católica fala o seguinte, que Maria foi assunta ao céu? Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu. Na vista de muitas pessoas. Onde é que está escrito? Está escrito no livro apócrifo? Onde é que tira essa base? Sim, existe. Diz que o corpo dela foi enterrado e tal, os ossos colares. Não, é tradição da igreja. E se não me engano, consulte aí no Dr. Google para mim, mas parece-me que existe um apócrifo chamado Assunção de Maria. Eu não me lembro agora. E por que eles dizem que Pedro fundou a Igreja Católica? Porque é uma interpretação distorcida também de quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. Então eles pegam essa afirmação que Jesus estaria dando a ele as chaves do reino dos céus para dizer que ali Jesus o nomeou chefe da igreja, e consequentemente o primeiro papa. Mas a importância de interpretar passagens no contexto. Essa história de chave do reino dos céus começa como? Começa com uma pergunta que Jesus faz. Quem diz o povo ser o filho do homem? É isso que Jesus quer saber. E aí eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, algum dos profetas. E aí Jesus pergunta, e vós, os apóstolos, quem dizeis que eu sou? E aí o que o texto diz? Pedro tomando a frente dos outros, como era normal dele, ele sempre se adiantava, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso, eu digo, por causa dessa revelação do meu Pai que está nos céus, eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, você reconhece a identidade do Messias, o Messias reconhece a tua identidade nele. Tu és Pedro, estou reconhecendo a tua identidade. E sobre esta pedra, que sou eu, o Messias, edificarei a minha igreja. A pedra ali não é Pedro,
É Jesus. A Não é pedra uma pedra angular, simbólica, a também. pedra de esquina, a pedra rejeitada. Tá? Não era uma pedra peça de pedra, era pedra. Não, era simbólico. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esta pedra que sou eu, não tu, Pedro. É que Jesus faz um trocadilho. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quem tem as chaves do reino dos céus? Não é só Pedro, todo aquele que confessa Jesus. Pastor, olha só. Tem nada a ver com o papado. Eles distorcem o texto para trazer o dogma do papado. Fala, Malaquias. Agora é só um trechinho, olha que interessante, um trechinho de todo o trabalho que tem com relação a essa situação. Só um trechinho. Tá. Tu descobriu se é um apócrifo? Assunção de Maria? Não, Não. mas é um Tá. trechinho no material que eu li. Mas olha que interessante. A Virgem Maria é a nova era. Seguiu Jesus Cristo, o novo Adão, no sofrimento, na paixão. Deste modo, também na alegria definitiva. Cristo é a primícia da obra da salvação, mas a sua carne ressuscitada é inseparável da carne de sua mãe terrena. A Virgem de Nazaré. Em Nossa Senhora, toda a humanidade está envolvida na assunção a Deus, e com ela toda a criação. Quer dizer, tu vê que troço esquisito. Mas quem não conhece nada. Não, quem não conhece engole isso aí. Tá tão bem falado. Agora, olha, A pessoa não conhece. olha onde eles estão conectando Jesus. Eles estão fazendo uma conexão biológica. Eles estão dizendo que como Jesus é mesma carne com Maria, Maria é mesmo Deus que Jesus, e consequentemente o que aconteceu com Jesus tem que acontecer com Maria. Agora, isso não leva em consideração o seguinte, a divisão, tá? Porque nós temos o quê? Nós temos a parte corpórea, vamos assim dizer. Tá? Agora, muito cuidado com o que eu vou falar, porque a nova era também pega isso aí e distorce. Mas nós temos a parte corpórea, tá? Que é Jesus, e nós temos a parte divina, o Deus Filho, o Messias, o Cristo. E aí nós temos, como é que nós vamos entender esse negócio? Categorias da filosofia grega, né? Imanência, transcendência e transparência, né? Então, vamos dizer assim, no Deus Filho, tá? Nós temos o quê? Nós temos o aspecto divino, tá? Que é, vamos dizer assim, a sua imanência, tá? Jesus é Deus, ele não precisa fazer força para ser Deus, né? Todos aqueles, por exemplo, quando os demônios, os endemoniados chegavam perto dele, já se manifestavam e já se prostravam, já reconheciam. Por quê? Porque é inerente a ele isso, tá? Então, a imanência é um atributo da divindade, tá? Agora nós temos o que também? Nós temos a transcendência, ou seja, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, de alguma forma, tá? A divindade transcende, tá? E se une a ele fisicamente, tá? E aí essa união nós chamamos de transparência, onde Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus, onde Jesus é Filho de Deus, mas também Filho do homem. É meio complicado. Mas quando vocês estudarem comigo Cristologia, aí nós vamos ver mais a fundo.
Sim. Olha só, só para terminar esse assunto aí. Tem um cara chamado Papa Pio XII. Sim. Ele disse o seguinte: o Papa Pio XII procedeu com um método misto, não meramente bíblico. Não meramente Sim. bíblico. Quer dizer, usou da tradição para interpretar a Bíblia. Considerou de modo especial a doutrina dos santos padres. Esta que desde o século II afirma uma especial união de Maria, a nova Eva, com Cristo, o novo Adão, na luta contra o diabo. Esta luta contra o demônio há de terminar com a vitória do Cristo sobre o pecado e a morte. Ela, Maria, por sua associação na obra de seu filho, participa desta vitória. Agora, prepara o coração. A especial participação de Maria na vitória de Cristo não poderia considerar-se completa sem a glorificação corporal de Maria. Tá. Em primeiro lugar, Maria não acreditou imediatamente no ministério de Cristo quando ele se tornou público. Por quê? Lembra quando chamam Jesus e dizem assim: está aí fora tua mãe, teus irmãos? O que eles tinham ido fazer lá? Né? Eles tinham ido buscar ele porque achavam que ele estava louco. Então, se houvesse essa conexão toda mística e biológica, tal que eles dizem aí, Maria não teria alguma dúvida. Ela foi a partir do momento que foi andando com a equipe apostólica e tal, que ela foi consolidando a sua fé. Tá? Segundo lugar, você vê que é uma interpretação onde ele usa os óculos da tradição, da dogmática, para interpretar a doutrina. Terceiro lugar, a fonte dogmática do Papa Pio XII. Os pais do deserto do século II. Agora nós sabemos muito bem o quê? Que até por volta do século IV, lá com Santo Agostinho, tá? A teologia da igreja, principalmente a teologia sistemática, ela não estava em nada consolidada. Então você não pode pegar os pais do deserto e as coisas que eles escreveram, tá? Para querer usar isso como padrão para interpretar uma doutrina bíblica. Por quê? Porque os pais do deserto, tá? Os concílios, você vê como que a coisa se contradiz, porque a Igreja Católica diz o quê? Que a autoridade dela para interpretar as Escrituras vem dos concílios eclesiásticos, tá? Mas no século II, muitos concílios eclesiásticos que definiram a doutrina ainda não tinham acontecido. E aí os pais do deserto e aqueles monges que fazem voto de pobreza, de fome, disso, daquilo, foram viver lá no deserto, né? Acertaram muita coisa, mas também viajaram em muita coisa, porque eram místicos ao extremo aqueles caras lá. Entende? Então tu pega uma coisa, a teologia da igreja no século II, ela era tipo assim, é que nem uma massa assim, sabe? Uma coisa que não tem forma. E só lá pelo século IV, por aí com Santo Agostinho, na verdade, é que a coisa vai começar a tomar uma forma. Entende? Então ele usa uma fonte que quem é teólogo sabe que não é uma fonte de credibilidade. Pastor, entendeu? Eu queria falar uma coisa a respeito disso, porque eu fui católica até boa parte da minha vida. Eu batizei, crismei, minha irmã chegou aí para o convento e tudo mais. Só que eu fui uma pessoa que eu sempre lia a Bíblia. E quando eu aceitei Jesus, que eu fui confrontada pela palavra com relação a Maria, foi um choque para minha vida. Porque desde o início, desde que Jesus saiu da presença dos pais e foi ter
Desde novinho, É, né? desde novinho. Mas aí chegou essa passagem que o pastor citou, onde a família de Jesus chega e avisam a ele: olha, teus irmãos e tua irmã está aí. Ele prontamente, e isso me deixou muito assim alerta. Quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Todos aqueles Fazem estendendo a vontade mão, do diz a meu Pai. palavra, que ele estendendo a mão. Quem são eles? Todos aqueles que creem em meu Pai, são minha mãe e meus irmãos. E sobre a ascensão, todos nós, a Bíblia diz, todos nós, aqueles que confessam Jesus como Cristo, como o suficiente Salvador, estamos assentados e vamos assentar com Ele Nas regiões nas celestiais. regiões celestes. Então, se Maria aceitou Jesus, ela está sentada com Ele, mas ela não subiu em ascensão, em glória. Sobre o que o Senhor perguntou lá, pastor, sobre o livro da Ascensão de Maria, não é eu lembrei, é uma parte do ensino da catequese, do catecismo. É do catecismo. E então, aí o que acontece? Eu conversando com um seminarista católico, porque eu era da Legião de Maria, estava para ser ordenada como líder da Legião de Maria. Ele veio e começou a conversar comigo a respeito, a tentar me ensinar a respeito. E eu lembro que quando ele foi falar a respeito de Jesus, da mesma equivalência de Jesus com Maria, eu comecei a falar a Bíblia para ele. E eu falei: é impossível ser igual. Sabe o que ele disse para mim? Ou você aceita que é igual e segue o catecismo da Igreja Católica, ou você não segue. Claro, claro. Aí o que é que aconteceu? Tinha uma pessoa que estava orando por mim. E essa pessoa que estava orando por mim, ela falou: Senhor, que ela possa ver algo e se decepcionar. Entre as coisas que eu me decepcionei foi esse. Porque quando era carismática católica, a gente já estava desapegando dessa imagem de Maria, subiu ao céu, juntamente com Jesus. E outra coisa também que me ocorreu quando vocês falavam aí: Jesus era da mesma carne de Maria, para ter a legalidade do homem. Sim. Mas é igual nós, somos a mesma carne da nossa mãe, do nosso pai, mas não temos a mesma alma e não temos o mesmo espírito. Outra coisa, como se alguém, Deus o livre guarde, meu Deus, se minha mãe morresse sem Jesus, eu não vou morrer sem Jesus. Porque nós somos pessoas independentes, individuais. E aí outra coisa também, eles fazem associação de Maria com Eva e de Jesus com Adão. E dá um sentido de... Só que assim, ó, então você pega, por exemplo, a questão lá, vamos fazer uma associação simples, tá? Caim é da mesma carne que Eva, né? Ele mata Abel, tá? Se há essa correspondência biológica, digamos assim, tanto para, vamos dizer, para o bem, como deve haver para o mal também, né? Equivalência. Então, o que vai acontecer? Então, Eva não poderia ter depois um outro filho justo chamado Sete. Por quê? Porque essa equivalência biológica, né, iria contaminá-la, tá, com o assassinato que o outro cometeu contra o irmão. Então, entendeu? É só você pegar o raciocínio e fazer de marcha ré, que cai por terra o argumento deles. Vamos terminar aqui para nós tomar café. Eu quero só terminar o Tiago aqui. Então, não está escrito que esse Tiago aqui é apóstolo. O Tiago, irmão do Senhor, não é apóstolo. Até mesmo porque ele não era nem crente, né? Tal como todos os irmãos de Jesus, não creu neste durante sua vida na terra. Vamos ler Marcos 3, 21 aqui, que é uma passagem importante. Marcos 3, 21. Olha lá, o que diz lá? Marcos 3, 21. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam:
está fora de si. Quem é esses parentes? A mãe, os meio-irmãos e o comentarista diz aqui também, as irmãs. Então acredita-se que havia filhas mulheres também, só que não são citadas. A Mara estava lendo isso. Mas no outro texto, a Mara leu o outro texto também fala. Sim. Das irmãs. Então, tá entendendo? Quer dizer, Maria não tá com essa bola toda que nem o Papa Pio XII fala lá. Né? João 7,5, vamos lá. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Aí, esse Tiago também andou enciumado e opondo-se. João 7, 3 a 8 agora, leia lá. 3 a 8. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos creem nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas eles me aborrecem a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Amém. Amém? Amém. Andou longe dele. Marcos 3, 31 e 32. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. E aí é quando Jesus fala: quem é minha mãe, quem é meu irmão, tá? Todo que faz a vontade do meu Pai. Né? Mas após a ressurreição, Cristo lhe apareceu, como nós já lemos em 1 Coríntios 15, 7. Somente então ele e todos os seus irmãos se arrependeram, creram e ajuntaram-se aos discípulos. Atos 1, 14. Mas ela tem que morrer para ele acreditar. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E com seus irmãos, aqui estava tudo crente já, né? Veio a ser o líder da igreja em Jerusalém, aí as referências que nós já lemos, tá? E para encerrar, tem o Tiago, pai do apóstolo Judas Tadeu, tá? Lucas 6,16. Lucas 6,16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Quem é o Judas, filho de Tiago? Judas é Judas Tadeu, que era apóstolo. Então tem dois Judas entre os apóstolos, o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes. Iscariotes, eu lembro dela. Judas Tadeu é o livro de Judas, que é Isso, Epístola de Judas. Tá? Judas Iscariotes foi traidor. Iscariotes é o traidor. Então, A cidade de onde ele veio? oi? É a cidade de onde ele veio? Isso. Quinerite, na verdade. Judas Tadeu. Tadeu, será que era do pai, será? Sim, Tadeu do pai. Judas Iscariotes é que ele, se não me engano, ele era de Quinerite, ou Quinerote, e acaba virando Iscariotes. Isso aí. Mas, Atos 1,13. Já vamos tomar café, vamos terminar os Tiago aqui. Atos 1,13. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual estavam ao andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu e
Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Judas, filho de Tiago. Quem é esse Tiago? Esse aqui que está no slide. Então esse Tiago não é apóstolo, não é irmão de Jesus, porque esse Judas não é o Judas irmão de Jesus. Jesus também, na verdade, tinha 3 Judas na equipe. Meu Deus. O Iscariotes. É muito Judas. Amém? Eu vou perguntar na prova isso aí para você. A Mara que ia fazer a mais Não, a culpa não é da Mara, não. Você que está tumultuando o negócio. 3 Judas. Sempre família. Sempre família. Então, o Judas Iscariotes, tá? O Judas irmão de Jesus, que não tem nada a ver, o traidor. E o Judas aqui, Tadeu, que era apóstolo. Tá? Tiago 4. Tiago grandão, que era primo. Tiago Nanico, que também era primo. Tiago irmão. E o Tiago pai de Judas Tadeu. O Tiago irmão é que escreveu a epístola. Que não é. Tinha pai e filha. Que não era. Oi? Pai e filha que era. Vai no bolo na porta dele. Acompanhava. Sim. Amém. Vamos tomar café agora. Para Me fala em prova. esfriar um pouco a cabeça. Falar em prova, me dói a espinha. Parece difícil, mas não é. Na minha visita lá. Depois de 25 anos dando aula, você decora essas coisas. Deixa eu. Sendo Tiago justo, escritor da epístola que leva o seu nome, é provável que os seus escritos sejam datados por volta de 44 depois de Cristo, na perseguição de Herodes Agripa I contra a igreja, na qual foi aprisionado e morto à espada o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João. Tá? Veja aqui, Atos 12, 1 e 2, vamos ler juntos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Tá? Então também não confunda, tá? O Tiago, irmão de João, que foi morto aqui em Atos 12. Tá? Esse Herodes também não confunda com o Herodes pai, que é o Herodes o Grande, que já havia morrido nessa época. Tá? Herodes na verdade, Herodes é uma dinastia. Tá? Então, Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes Filipe. É como se fosse um título. Sim, tá? O pai de fato chamava Herodes, mas depois isso foi se tornando mais um título até do que um nome. É igual ao papado, né? Isso. Tá? Muito bem. No início da epístola de Tiago está registrado: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na continuação, vocês vão perceber 2 expressões: as 12 tribos e a outra expressão que se encontram na dispersão. Saudações. Vamos começar pelo começo, né? Então, a abertura fala da condição que ele se coloca de servo. Que diferença, né? Para quem havia rejeitado o ministério de Jesus, agora apresentar-se como seu servo. Servo aqui lê-se escravo, né? É isso que um servo era naquela época. A primeira expressão aponta para o código histórico da genealogia do povo de Israel, tá? As 12 tribos. A segunda expressão fala da dispersão ou diáspora. Que dispersão é essa?
é a chamada diáspora na tradução grega, na Septuaginta, que se refere a um deslocamento forçado de um povo, espalhando-o para vários lugares do mundo. Toda vez que um povo é forçado a deslocar-se da sua terra natal e espalhado por vários lugares do mundo, isso se chama diáspora, tá? Ou dispersão. Então, o que ele está falando aqui? Que ele é escravo do Senhor Jesus Cristo, que a sua epístola é voltada para quem? Para o povo de Israel, né? No caso, quem é o povo de Israel aqui? Os irmãos de origem judaica da igreja, tá? E ele revela perseguição, tá? Quando ele cita diáspora aqui, ou dispersão, ele está falando da perseguição que judeus, gentios e todos que se convertiam ao Evangelho estavam sofrendo naquele momento, tá? Então, para quem Tiago está escrevendo? Ele está escrevendo para os irmãos de origem judaica da igreja perseguida, ok? Público-alvo, aqui é um slide que eu coloquei, ó. Vamos falar um pouco mais no aspecto histórico dessas 12 tribos que se encontram na dispersão, tá? 12 tribos de Israel. Após o exílio babilônico, não se distinguiam mais, tá? Expressão simbólica. Quando ele está falando disso, ele está falando do povo de Deus, mais especificamente, como eu disse, dos irmãos de origem judaica da igreja perseguida. Dispersão ou diáspora usada para os judeus que se encontram fora da Palestina. Então ele não está escrevendo, apesar dele ser o chefe da igreja em Jerusalém, né, irmão de Jesus e tal, mas ele não está escrevendo para a igreja na Palestina, mas sim para a igreja fora. Pano de fundo provável é Atos 11, 19. Tá? Vamos ver aqui Atos 11, 19. Atos 11, 19. Pastor, não estou conseguindo achar aqui, pastor. Oi? Não está aqui. Não, esse aí não Tá está. no slide. Esse está no slide, pode copiar se quiser. Atos 11, 19. Achou aí? Leia. Posso ler? Pode, vai. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia. Aham. Chipre e Antioquia, na unidade. Não Eu anunciando. me perdi. Caminhavam até a Fenícia, Fenícia Chipre e Antioquia. Antioquia, palavrinha difícil, e anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso. Então, quem é esse pessoal aí que foi para dispersão? São os judeus que haviam se convertido, e quando Estevão foi morto entre os anos 30 e 31 depois de Cristo, eles foram espalhados, tá? Foram espalhados aqui pela Fenícia, Chipre e Antioquia, e foram anunciando a palavra, mas a outros judeus. E aí, para essa comunidade de crentes de origem judaica que se formou, é que Tiago escreve. Então, quando fala as 12 tribos da dispersão, ele não está escrevendo para tribos de Israel, é uma expressão simbólica, onde ele está se referindo a todos os judeus que, por causa da morte de Estevão, foram perseguidos e foram pregando e ganhando outros judeus à medida em que se espalharam. Então, é para a igreja judaica fora da Palestina. As 12 tribos, ou representantes das 12 tribos, que estão dispersos. Tem nada a ver, tá? 12 tribos aqui está falando da totalidade do povo hebreu.
Então, havia crentes convertidos vindos do judaísmo, fora da Palestina, e esses crentes eram descendentes de várias tribos ou da totalidade do povo hebreu. E aí ele diz, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quando o crente de origem judaica, fora da Palestina, lia isso aqui, ele dizia, é para mim, eu sou descendente dessas tribos aí, e eu estou na dispersão, eu estou fora, né? Tive que... Ele usou o fato anterior para... ele usa uma expressão histórica para referir-se a uma condição geográfica. Até se quiser anotar isso do lado aí na apostila é bom. Ele usa uma expressão de cunho histórico para referir-se a uma situação geográfica. Geograficamente estavam fora da Palestina, então dispersos. E como eram de origem judaica, então 12 tribos. Tá? Outra coisa importante de se estudar, viu? Se você não estudasse teologia, você ia ler isso aqui e achar que ele está escrevendo lá para a tribo de Gade, para alguém que está em algum lugar aí. Não estou conseguindo tirar. Os fotógrafos de plantão, tirem ali. Olha lá, Malacaias. Ele usa uma expressão histórica para referir-se a uma condição geográfica. Isso, joga no grupo. Tais fatos colocam Tiago como um escriba da vontade de Deus nos tempos da Igreja de Cristo Jesus. Seu posicionamento segue um princípio profético quando escreveu as 12 tribos. Isso foi instrução de Jesus quando enviou seus discípulos a anunciar a palavra de Deus. O que ele diz lá em Mateus 10, verso 6? Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando esses judeus convertidos, na perseguição movida pela morte de Estevão, foram dispersos, foram lançados para fora da Palestina, eles saíram com Mateus 10,6 na cabeça, ou seja, eles saíram com esse direcionamento de Jesus. Para quem que nós devemos pregar? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Todo judeu que não está na Palestina. Tá? Depois que esse entendimento vai abrir, tá? Lá, né? Lá com Pedro, com a visão do lençol, Cornélio, aí que eles começam com muita dificuldade a entender que o Evangelho, o reino de Deus, a salvação em Jesus Cristo não era só para os judeus. Apesar de que na equipe de Jesus tinha gregos, que nós sabemos muito bem, gente de origem gentílica, né? Como o Lucas, que provavelmente fez parte da equipe dos 70. Né? Por isso que no Evangelho dele é o único que cita essa passagem, porque ele era um dos 70. Né? Tem gente, como aqueles gregos, lembra que vieram falar com Jesus e procuraram Filipe porque era de Betsaida, né? Dentre esses gregos que vem Lucas, o resto volta e começam a surgir igrejas lá, né? E Lucas fica, né? Então é que eles ainda tinham uma mentalidade muito atrelada ao judaísmo, né? E o judaísmo ele se vê como, ele é fechado, né? A salvação é para eles, né? Eles são o povo da aliança. Se você quer ser salvo, você tem que se tornar um deles, né? Então eles tinham ainda essa mentalidade com relação à igreja. Esse negócio, na verdade, quem quebra esse paradigma é o próprio Espírito Santo, com a história lá de Cornélio, a visão do lençol e tal. Mas isso deu muito pano para manga e briga. E se não é o Tiago lá no Concílio de Jerusalém equalizar as posições, eles tinham se dividido. Né? Então você vê como é forte uma visão, como é que eu vou dizer assim? Era uma visão exclusivista. Né?
E era uma dogmática deles, era uma maneira deles entenderem a salvação de Deus. Mas até aquele ponto eles só tinham sido ensinados daquela forma. Sim. A partir de Jesus que começa. Mas isso é relativo, porque se você pegar o Antigo Testamento, inclusive na matéria acho que de livros proféticos, eu falei bastante disso, né? Você vê várias e várias e várias referências nos profetas da salvação de Deus estendida às nações. Entendeu? Então, isso. Então, na verdade, isso era uma coisa já dogmática mesmo do judaísmo e já mais de linha farisaica, né? Entendeu? Esse exclusivismo, essa coisa toda. Isso demorou para sair deles. Paulo em Romanos usou desse termo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Isso revela a visão que Deus já tinha do seu povo, pois disse em Jeremias 50, verso 6, o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Tá? O que se destaca também na epístola é que Tiago por 15 vezes se dirige à igreja como irmãos, o que era costumeiro entre os judeus do primeiro século a tratar uns aos outros. Vejamos: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. Tiago 1,2. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1,16. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago 2,1. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago 2,5. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. Lutero não gostava dessas coisas aqui, por isso que ele dizia que era epístola de Pária. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3,1. Alguém aí quer ser mestre? Tiago 3,1. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3,10, parte B. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago 3,12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Tiago 4,11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago 5,7. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tiago 5,9. Meu Deus, tudo que a igreja não faz, né? Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago 5,10. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, para que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Tiago 5,12. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, Tiago 5,19. Então essas são as passagens em Tiago em que aparece a palavra irmãos, termo de tratamento comum entre os judeus no primeiro século. A pequena enciclopédia bíblica, onde que ele foi achar? O Orlando Boyer, isso é antigo, traz um registro do historiador José que relata o desfecho da vida de Tiago. Como é que Tiago morre, segundo Flávio José, historiador judeu? Deixa a porta. Os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus se aproveitaram do motim dos judeus por ocasião do interregno entre a morte de Festo e a nomeação do sucessor deste, para matar Tiago, lançando-o do teto do templo abaixo, e no chão o apedrejaram. Então eles levaram ele lá no pináculo do templo, lembra de onde o diabo queria que Jesus se jogasse, né? Jogaram ele sem paraquedas, e quando ele caiu lá embaixo, eles o apedrejaram. E assim ele morreu. Os caras não era fácil. Não, né? Era para matar bem matado mesmo, cara, né? Vamos ver
um esboço aqui rapidinho para nós encerrar Tiago hoje. Tiago capítulos 1 a 5, instruções para a vida em Deus. Texto-chave Tiago 1:5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Palavra-chave que o pastor Juliano aqui escolheu, servo. Tiago capítulo 1. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Tiago 1:1, servo para instruir. Tiago 1:2 ao 4, o motivo das provações. Tiago 1:5 ao 8, pedir com fé. Tiago 1:9 ao 11, a insignificância do rico. Tiago 1:12 ao 15, o homem que suporta a provação. Tiago 1:16 ao 18, pai das luzes. Tiago 1:19 ao 27, a palavra implantada no homem. Capítulo 2, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2:1 ao 13, acepção de pessoas. Acepção quer dizer diferenciação, né? Ou preconceito, vamos dizer assim melhor, entre um e outro. Tiago 2:14 ao 26, a fé sem obras é morta. Capítulo 3, observar igualmente como guiar o corpo. Tiago 3:1 e 2, o freio do corpo. Tiago 3, verso 3, o freio do cavalo. Tiago 3, 4 ao 12, pequeno órgão do corpo. Tiago 3, 13 ao 18, verdadeira sabedoria que guia o corpo. Aqui ele vai falar da língua, né? Quem controla a língua, controla todo o corpo, né? E é verdade. Capítulo 4, a procedência de guerras e contendas. Da onde que vem isso? Prazeres que militam na carne. Tiago 4, 1 ao 6. Condições para suportar guerras. Tiago 4, 7 ao 12. Condições para suportar contendas, Tiago 4, 11 e 12. Procedência dos projetos humanos, Tiago 4, 13 ao 17. Capítulo 5, o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago 5, do 1 ao 6, ele vai falar de riquezas corruptas. Tiago 5, de 7 a 9, ele vai falar do juiz que está às portas. Tiago 5, 10 e 11, o modelo de sofrimento e paciência. Tiago 5, do 12 ao 20, conselho para uma vida cristã de êxito. Tiago busca em sua carta fazer com que os dispersos da casa de Deus não perdessem o princípio da vontade de Deus em sua vida por nenhum motivo. A proposta por trás de uma perseguição religiosa, essa vai cair na prova. É destruir a identidade espiritual. É isso que está acontecendo no nosso país hoje. Um princípio de perseguição religiosa para destruir a identidade da igreja. Não se engane. Não se engane. O recadinho foi bem dado lá no centro de Curitiba ontem. Eles queimam uma bandeira. Eles apedrejam a associação comercial, eles apedrejam o fórum, eles promovem vandalismo em instituições bancárias e comércios, e eles apedrejam uma igreja. Assembleia de Deus. Que foi a Assembleia de Deus do Centro Cívico. Sim. Então qual é o recado? Qual é o recado? Queremos destruir o quê? A justiça, fórum. O país, a bandeira. A igreja, o capitalismo, a economia, associação comercial e lojas. Esse é o recado. É isso que eles querem. Então, por trás de uma perseguição religiosa, querem destruir a identidade espiritual, colocar em dúvida toda a estrutura doutrinária de um povo, fazer com que aquilo que acreditavam passe a não acreditar mais. E é bem isso, né? Aqui, ó, aqui eu coloquei uma foto. Aqui eu coloquei uma foto, tá? Jesus de Nazaré. Esse lugar aqui, essa foto é do ano passado, isso aqui aconteceu ano passado, tá? Isso aqui era uma igreja na China. Uma igreja que tinha, se não me engano, 50 ou mais de 50 anos, tá? Isso foi ano passado.
O governo comunista mandou demolir e destruir a igreja. Olha ali como é que ficou ali no meio. Aqui é como era a igreja, a lateral, ali de frente. O governo mandou as máquinas lá e destruiu a igreja inteira. Isso aí numa província da China. Isso aconteceu faz um ano mais ou menos. Tá? China. Tá? E é o que eu estou dizendo aqui para um monte de pastor que não quer ver. Tem pastor que tá certo. Um monte de pastor aqui que eu estou arrumando briga aqui muitas vezes porque não quer ver. Tá? Amanhã depois é a nossa igreja. É verdade. Não se engane. Não se engane. Né? Se engane. Ontem queimaram uma bandeira. Amanhã depois, quem não tem escrúpulos para queimar uma bandeira, não tem escrúpulos para queimar uma igreja. Com certeza. Quem não tem escrúpulos para queimar uma bandeira, não tem escrúpulos para queimar um pastor. Amanhã depois eles penduram um pastor num mastro lá e queimam. Entendeu? Então está na hora da igreja, volto a dizer isso, né? Educar-se politicamente e levantar uma militância. Tem pastor que fica apavorado quando eu falo isso. Meu Deus, o senhor é muito radical. Não sou radical não. Militância. Recomendo que você estude Dietrich Bonhoeffer. Eu vou colocar depois no grupo uma foto de um livro dele que eu estou lendo, tá? Dietrich Bonhoeffer foi um pastor dos anos 30 e 40 na Alemanha nazista, tá? E Dietrich Bonhoeffer era um pacifista, tá? E ele se posicionou de tal maneira contra o regime nazista, tá? Que ele foi até espião. Aquele atentado lá para matar Hitler, Bonhoeffer estava envolvido no meio, porque ele chegou à conclusão que não tinha mais como não tomar uma atitude, e a atitude era a resistência. Então Bonhoeffer é um exemplo para nós, irmãos. Vai estudar história, vai estudar história. Vai estudar história. Viu? O que aconteceu com a Alemanha na década de 40 começou do jeitinho que está acontecendo aqui. E a igreja, não vamos fazer nada, não vamos se envolver. Essa conversa de gente mole, entendeu? Vamos obedecer. Vai nessa. Olha o que Hitler fez com a igreja na Alemanha. Bonhoeffer morreu em 45, enforcado num campo de concentração. Tá? E não se enganem, porque os líderes de vocês são os primeiros. Se o Brasil virar uma ditadura comunista, um estado totalitário, eu não me iludo. Eu sou um dos primeiros que vai para o campo de concentração. Ah, pastor, está viajando. Estou viajando? Pega lá a recomendação da OMS. Sabe o que a OMS andou recomendando esses dias? Andou recomendando assim, que sejam criados lugares, que sempre tem um nome bonitinho, né? Então a OMS esses dias recomendou assim, que devido ao negócio do coronavírus, isso e aquilo, sejam criados lugares para essas pessoas que não acreditam, que não querem usar máscara, isso e aquilo, lugares de reeducação. Sabe como é que chama lugar de reeducação na história? Campo de concentração. O Brasil é um país cristão e conservador, né? Você precisa ter o direito, entendeu? Você precisa ter o direito. O governo não pode te obrigar a usar, deixar de usar, fazer, deixar de fazer. Você é livre. Você vai obedecer por consciência, mas não por imposição de governo. Imposição de governo chama ditadura. E a igreja não pode se dobrar a isso. O governo tem que entender o lugar dele. O governo não tem autoridade para legislar sobre coisas santas. As coisas do sacerdócio são jurisdição do sacerdócio, não do governo. Entendeu? Então temos que abrir o olho, irmãos.
e orar muito pelo nosso país, porque as coisas estão tomando um rumo que a cada dia que passa eu gosto menos do que eu estou vendo. Entendeu? Então vamos terminar. A carta de Tiago revela essa preocupação quando retrata a perseguição como um ato de provação. Já no versículo 2 do primeiro capítulo ele faz essa declaração: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja o que Tiago está dizendo aqui. A provação tem que produzir perseverança, não é covardia. A provação tem que produzir perseverança, não é omissão da igreja. Os nossos irmãos aqui, ó, a foto ali, ó, na arena, eles preferiram ser devorados por leão, por urso, ou ir viver dentro de uma catacumba, mas não se dobraram ao Estado Imperial Romano. Então cuidado com isso. Toda a relevância da epístola é promover uma fé amadurecida, que leve o cristão a entender que tribulação e luta não são novidades ou coisas excepcionais na vida, viu? Tá? Na verdade, a palavra de Deus nos adverte a esperarmos por isso. Russell Shedd, no livro Uma Exposição de Tiago, escreve: Tiago também espera, portanto, que seja qual for nossa situação, devemos ter uma atitude que, com certeza, seja totalmente diferente daquela que o mundo esperaria. E a atitude que precisamos aprender a ter é de alegria, independentemente da circunstância. Essa foto aqui, ó, aconteceu lá no o pessoal do Estado Islâmico, tá? Isso aqui é um irmão nosso que não negou a fé e não quis aceitar o Islã. Eles botaram o cara dentro de uma jaula e tacaram fogo. Tá? Não pense que isso acontece só lá. Isso aqui é Estado totalitário. Entendeu? Se nós não abrir o olho no Brasil, amanhã depois pode ser qualquer um de nós aqui. E o senhor acha que a igreja vai escapar disso? Oi? O senhor acha que a igreja vai escapar disso? A igreja nunca escapa, mas a igreja tem que se posicionar. A igreja alemã não escapou. Mas para onde que a igreja alemã foi? Ela foi para como é que se diz? O submundo. Ela foi para a clandestinidade. Então a igreja tem que se posicionar para deixar claro a posição dela, mas claro. não no sentido de saber que não vai chegar a isso. Não, vai chegar, inevitável. Agora a igreja, entenda uma coisa, não confunda clandestinidade com ilegalidade. É bem diferente. A igreja nas catacumbas era clandestina, porém não era ilegal, porque mais importa obedecer a Cristo do que ao imperador. A igreja na Alemanha nazista, a igreja confessante que o Bonhoeffer fundou, que era uma igreja paralela, que se escondia no interior, era uma igreja clandestina, mas não era uma igreja ilegal. Ilegal era a igreja estatal que estava vendida por Hitler, pregando antissemitismo. Entrem no meu YouTube e assistam a minha ministração lá. O relacionamento entre a igreja e as autoridades. Lá eu explico direitinho como é que essa coisa se equilibra. Tá? Eu quero encerrar. Então a credibilidade da epístola de Tiago é que ela foi escrita por um discípulo extremamente experimentado. Tiago sabia o que é ser pressionado, andar sob pressão. Por isso sua carta é a expressão da fé de um homem que sabe como agradar a Deus. Apesar de curta, a epístola de Tiago é muito instrutiva e tem um importante apelo evangelístico de salvação embasado nos ensinos de Jesus Cristo e na lei de Deus. Podemos com isso concluir que a epístola de Tiago é um legítimo escrito de sabedoria do Novo Testamento, sublinhem isso, escrito de sabedoria do Novo Testamento, onde variados assuntos são abordados de forma curta, porém didática e preciosa. Amém? Próxima aula, marquem aí slide 88, página 24 para a próxima aula, slide 88. Marquem o slide.